Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje é dia 1º de outubro, o novo mês começa. 1º de outubro de 2025, nosso devocional diário está em 1 João, capítulo de número 3. João começa aqui mostrando algo espetacular. Até ele fica estupefato com o que ele percebe. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Veja que João está aqui alegre, feliz, podendo dizer, olha que amor. Nós podemos ser chamados filhos de Deus, filhos do Altíssimo, filhos daquele que criou todas as coisas. E é por isso que o mundo não nos conhece. O mundo não tem como nos conhecer, o mundo não tem como nos amar. Ele vai dizer lá no versículo 13, meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Por quê? Porque nós somos do Pai e o Pai vai totalmente contra aquilo que o mundo diz. Por isso, quando há aversões ao cristianismo, à igreja, nós não temos que ficar abismados com isso, porque isso vai ser normal. Estranho é o mundo gostar da igreja e a igreja estar misturada com o mundo. Por isso ele já disse, não ameis o mundo nem o que nele há. Quando ele se manifestar, nós vamos ser semelhantes a ele diz no versículo número 2. E qualquer que tem nele essa esperança, ou seja, de ser semelhante a ele, purifica-se a si mesmo como ele é puro também. Veja que João está trazendo aqui a ideia de que se nós temos a esperança de ser semelhantes a ele, se nós temos a ideia da visão futura de morarmos com ele, de sermos como ele, nós vamos nos purificar a nós mesmos, nós vamos fugir do pecado. Ele está trazendo aqui aquilo que em outros lugares é chamado de santificação, a doutrina maravilhosa de que nós precisamos fugir do pecado. Por quê? Versículo 4 diz, qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Tem pessoas que gostam de dizer que pecado e iniquidade são diferentes, está aqui a prova que é tudo a mesma coisa. O pecado é uma ofensa contra Deus. Claro que há pecados que nós cometemos contra o nosso próprio corpo, pecado contra nós mesmos, pecado contra o próximo, mas em última instância, nosso pecado é contra Deus, nosso pecado é contra o Senhor e nós precisamos nos purificar para não pecarmos contra Ele. Afinal de contas, Ele se manifestou para nos livrar, para tirar os nossos pecados. Então, ele vai dizer no versículo 9, qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Que versículo 9 é espetacular. Algumas versões dizem que o que é nascido de Deus não comete pecado, mas veja que ele já tinha dito que é impossível dizermos que não temos pecados, apesar de nós termos que fugir do pecado. Mas ele deixa algo especial aqui. As melhores traduções vão dizer para nós que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O pecado é um acidente na vida do crente. Nós não cansamos de dizer isso, porque nós temos que fugir dele o tempo todo. Vai acontecer, mas Deus, ele se manifestou trazendo Jesus Cristo para que nós não pequemos. Então, essa é a mensagem. A mensagem que vocês ouviram desde o princípio, diz o versículo 11, é que nós nos amemos uns aos outros. A manifestação da certeza, da convicção, a manifestação de sermos filhos de Deus é nós nos amarmos uns aos outros. Por isso ele diz no versículo 13, meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Quem, pois, estiver bem desse mundo e vendo seu irmão necessitado de encerrar suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Veja que João, ele está progredindo aqui naquilo que ele está falando. Ele fala que nós precisamos amar uns aos outros. Ele vai dizer que se nós amamos, nós passamos da morte para a vida. Quem não ama permanece na morte. E ele termina dizendo que esse amor precisa ser demonstrado através de nossas ações. Se nós vemos os irmãos necessitando, nós temos que ajudá-lo. E ele explica claramente isso no versículo 18, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Então, é assim que nós temos que viver, vivendo um amor não de língua, mas um amor de ações, um amor de obras, um amor de ajudar aquele necessitado. E ele vai terminar dizendo exatamente isso, que o seu mandamento é este. Primeiro, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, ou seja, crer em Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Então, crer em Jesus Cristo, beleza, maravilha, todos vão dizer isso, mas isso é evidenciado através do nosso amor uns aos outros, porque este é o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, termina ele, nele está, e ele nele.
E nisso conhecemos que Ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Somente quem tem o Espírito consegue amar. Somente quem tem o Espírito consegue perdoar. Somente quem tem o Espírito consegue viver a parte deste mundo tão corruptível, tão sedutor, tão chamativo. Que nossos olhos se fechem para o mundo e se abram para Deus. Que nossa fé esteja no Filho Jesus Cristo, no Filho de Deus Jesus Cristo, e que nós nos amemos uns aos outros. Deus abençoe a sua vida sempre. E a paz do Senhor.